dia, boa tarde ou boa noite, né? Para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Este é o primeiro vídeo deste canal. Se vocês por acaso já me conhecem, eu tenho um outro canal desde 2007 no YouTube. E esse outro canal ele tem meu nome. Só que esse outro canal eu comecei em 2007, eu queria fazer um canal para falar de futebol, especificamente do Cruzeiro. Tanto é que se vocês forem lá no meu canal e virem, o primeiro vídeo que tem lá se chama Programa do Cruzeiro na Net. E tem até bastante visualização pra época, né? Depois eu estive no Corpo de Bombeiro por 13 anos, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e aí gravei algumas coisas. Tem um vídeo, o vídeo mais assistido do canal, inclusive, é sobre uma travessia acadêmica que a minha turma organizou quando a gente era cadete do 3º ano do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Depois eu coloquei mais coisas sobre meu testemunho, música, umas piadinhas, um monte de coisa. Depois compartilhei algumas coisas sobre minha vida nos Estados Unidos, como que eu vim pra cá, tal. Então o canal lá é uma confusão. Este canal que eu estou criando agora, como vocês podem ter visto aí na arte do canal, eu botei o nome de Aprendendo com o Transtornado. Por quê? Por que transtornado? Eu sou realmente transtornado. De acordo com a definição daquilo, de uma das minhas características que eu tenho, a ciência, a medicina botou o nome dessa característica que eu tenho como transtorno. Se chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. E por que eu resolvi fazer este canal relacionado com o TDAH? Ultimamente eu sou estudante de teologia. Eu vim para os Estados Unidos para estudar teologia para ser pastor, para no futuro ser ordenado e ser pastor. E uma das coisas que eu estudei no seminário e tive mais de uma matéria sobre aconselhamento bíblico. E por causa do aconselhamento bíblico, eu tive um trabalho que eu tive que fazer, eu tive que ter 2 sessões de aconselhamento com uma pessoa, e eu percebi que talvez eu tivesse uma necessidade aí, ou tivesse uma falta de pessoas para trabalhar com aconselhamento bíblico com pessoas que têm alguma diferença neurológica, ou TDAH, ou autismo, ou transtorno opositor, ou transtorno obsessivo compulsivo, qualquer uma dessas áreas, ou outras áreas. O que hoje nós chamamos, quer dizer, nós não, as pessoas da ciência começaram a colocar o nome de chamar essas pessoas que têm essas diferenças no funcionamento neurológico ou no funcionamento do cérebro. Eles começaram a dar o nome de pessoas neurodivergentes. E eu acho que é uma definição muito boa. Se não é perfeita, se aproxima muito bem da realidade de pessoas que têm TDAH e outras coisas. E por causa disso, por eu perceber a necessidade ou a falta de um atendimento de aconselhamento bíblico para pessoas com essas neurodivergências
ou para famílias de pessoas que tenham essas neurodivergências, pais, irmãos e outras pessoas que convivem por causa dessa neurodivergência podem ser afetados, eu comecei a estudar um pouco sobre neurologia e neurociência. Comecei a assistir algumas aulas de mestrado, aulas de PhD, para poder entender um pouco mais o funcionamento do cérebro da pessoa que tem essas neurodivergências. E vocês devem conhecer, vocês que assistem o YouTube devem conhecer o algoritmo do YouTube. E como eu comecei a pesquisar então sobre TDAH e neurologia, neurociência, o YouTube começou a me indicar vários vídeos sobre TDAH e etc. E uma das vezes que eu estava pesquisando, eu me deparei com um vídeo de uma moça, uma jovem, falando sobre a condição dela enquanto uma pessoa com TDAH. E o que ela falou, uma das coisas que ela falou no vídeo dela, se eu me lembrar, eu vou até colocar o link do vídeo aqui para vocês poderem clicar e assistir. Uma das coisas que ela falou que para mim foi importante foi como que ela conseguiu se dar bem profissionalmente na vida dela, mesmo tendo TDAH. Ela falou assim sobre o desafio que ela tinha e a dificuldade que ela tinha muitas vezes de conseguir ser como os outros esperavam que ela fosse. Ela falou que a vontade dela, o sonho dela sempre foi estudar medicina. E ela chegou a estudou a vida toda, passou na faculdade, chegou a se matricular, e quando ela foi fazer, ela se deu muito mal estudando medicina, porque não era aquilo que ela gostava. Então ela não conseguia, mesmo sabendo que era uma obrigação estudar, que às vezes ela estava gastando dinheiro dos pais para estudar, ela não conseguia se manter focada para estudar. E então ela falhou como estudante de medicina. E então, com essa experiência, ela começou a refletir e pensou: eu não vou me dar bem, eu não vou conseguir ter sucesso profissionalmente, e se eu se eu tentar me adaptar à expectativa do outro sobre mim. Então, para eu me dar bem, entendendo que eu tenho TDAH, essa moça falando, né? Eu tenho que procurar algo que eu goste muito, que eu sou apaixonada por isso. Se eu trabalhar com algo que eu gosto muito, então a chance de eu me dar bem será muito melhor. E essa foi meio que a dica principal dela. Você descobrir algo que você gosta e se dedicar a isso. Porque quando você gosta, para quem tem TDAH, o seu cérebro ele produz mais dopamina e você se sente motivado a fazer essas coisas. Então por isso eu comecei a pensar: poxa, interessante essa visão dela. E eu fiquei pensando, o que é que eu mais gosto? E antes eu pensava, quando eu era novo, o que eu mais gostava era futebol. Por isso, por muitos anos da minha vida, eu só pensava em futebol. Eu jogava, eu assistia, eu pensava, tudo na minha cabeça era só futebol. Por quê? As outras coisas que eram minhas obrigações, que eu não gostava tanto, eu não conseguia me manter motivado para elas. Mas no futebol eu estava sempre motivado. Obviamente, crescendo, amadurecendo, eu não consegui ser um jogador de futebol. Eu fui para a faculdade de educação física, também não me dei muito certo, porque quando você vai para uma faculdade e vai estudar
vai estudar algo que você gosta, não vai ter só o que você gosta, vai ter mais um monte de coisa que você não se motiva. E aí, para quem tem TDAH, isso é muito difícil conseguir se dar bem nos estudos se você não tem um fator que realmente te empurre. Então, acabou que eu fiz estágios na área de futebol, mas não trabalhei. Então, depois, mais pra frente, pela necessidade, eu queria me casar, eu tava pensando como que eu ganho dinheiro, como que eu posso pagar as despesas da minha casa, se eu quero me casar. Eu fui procurar uma área que muita gente da minha família já trabalhava, que era dar aula, e especificamente de inglês. Eu pensei, já sei falar inglês, eu já morei nos Estados Unidos, falo alguma coisa, então vamos dar aula de inglês, simplesmente porque isso aí vai pagar minhas contas. E eu comecei a dar aula. Mais tarde me tornei bombeiro, etc e tal. E resumindo, então, meu problema aqui com o TDAH, né, resumir, eu dei uma olhada em tudo aquilo que eu já fiz e pensei, o que é que realmente eu gosto de fazer? Eu gosto de esporte? Eu gosto de praticar, mas é só isso que eu gosto? Eu gosto de dar aula? Eu trabalhei como bombeiro, o que eu gostava como bombeiro? Então eu pensei, o que eu gosto, na verdade, é de aprender coisas novas, me sentir desafiado por essas coisas, eu me sinto desafiado por aprender. E então, eu gosto depois de ensinar aquilo que eu aprendi. Eu falei, cara, agora eu estou fazendo um curso de teologia e paralelamente à teologia eu estou estudando mais um monte de coisas, como por exemplo neurociência, e eu estou apaixonado por aprender. Eu gosto de aprender, principalmente se eu sentir que tem um desafio, aí eu gosto ainda mais. E depois eu pensei, então, como que eu podia usar esse meu gosto por aprender para poder, de repente, ajudar aos outros? Porque eu gosto de aprender e eu gosto de ensinar. Então eu falei assim, cara, do mesmo jeito que essa moça aí criou um canal do YouTube para dar dicas, para fazer vídeos e falar sobre a vida dela e tal, porque ela falou que a paixão dela é se comunicar, fazer vídeos, editar vídeos, etc e tal. Eu pensei, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender e eu gosto de ensinar. Então eu falei assim, eu vou fazer um canal que eu vou compartilhar as coisas que eu estou aprendendo. E aí, outra coisa que ela fala que é importante saber para você entender como funcionará esse canal eu não posso negar que eu tenho TDAH ou fingir que não tenho, ou fazer compromissos que uma pessoa com TDAH não consegue cumprir. Então eu pensei, cara, eu vou compartilhar nesse canal as coisas que eu aprendo à medida que eu tiver ânimo para fazer. Então se você está vendo esse vídeo pensando, nossa cara, então eu vou aprender aí, toda semana eu vou receber um vídeo, desista. Esse é um dos motivos que eu não divulgarei este canal, eu não compartilharei esse canal, mas eu criarei vídeos sempre que der, sempre que eu tiver vontade, em relação às coisas que eu estou aprendendo. Por quê? Se ninguém assistir, eu perco alguma coisa? Não! Eu vou ter satisfação e alegria de compartilhar um pouquinho da minha vida, do que eu aprendo, e isso pode ajudar alguém que venha assistir. E se não ninguém assistir, serve para quê? Serve para ficar aí registrado como memória. Os meus filhos vão poder às vezes compartilhar um pouquinho de quem eu fui com os meus netos, com os meus bisnetos, quando eu não estiver aqui mais. E isso para mim é uma grande graça da internet, do YouTube,
porque ele pode guardar um registro de pessoas que já não estão mais aqui. Então, sempre que eu tiver o ânimo e a paciência e estiver motivado e aprender uma coisa nova que eu acho interessante compartilhar, eu irei postar vídeos aqui, e muitas vezes esses vídeos poderão ajudar pessoas que querem aprender. E por que eu acho que isso pode ser legal? Por quê? Porque pela minha própria dificuldade, a própria dificuldade que eu tenho e sempre tive para aprender as coisas do método convencional, de repente eu terei uma forma melhor de compartilhar essas coisas que eu estou aprendendo com pessoas que também não aprendem de uma forma convencional, né? Então, é mais ou menos por isso que eu estou criando este canal. E sem muita pretensão, sem muita regra, sem muita disciplina, mas sempre, quando eu postar um vídeo, vocês podem saber que eu vou estar muito disposto, com muita vontade e alegre de estar fazendo, porque é só assim que eu acho que vai funcionar o canal, beleza? Então, se você quiser assistir os vídeos à medida que eles vão saindo, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações, uma vez que você nunca vai saber quando será que os vídeos vão ser postados, né? Que pode ser que esse aqui seja o único e eu nunca mais poste vídeo nenhum. Mas se você gosta de uma surpresinha, gosta de receber um vídeo que você queria ver, mas que você não esperava, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber notificações quando eu postar. Muito provavelmente o YouTube não vai fazer esforço nenhum para poder compartilhar os meus vídeos, uma vez que eu não terei frequência, ou quer dizer, pelo menos eu acho que pode ser que eu não tenha frequência nas postagens, mas com certeza deve ter alguém com a mente confusa que vai gostar de assistir esses vídeos, e onde eu posso compartilhar dicas e formas para pessoas que têm TDAH ou outros problemas, para eles lidarem com situações da vida. Vou compartilhar os meus aprendizados enquanto estudante de teologia, e se Deus quiser, em breve não estarei mais no meio acadêmico estudando, mas continuarei estudando teologia, mas como pastor, para poder compartilhar a palavra. Também com esse meu intuito e meu desejo de trabalhar com aconselhamento bíblico. Então, vou usar esse canal aí, e se eu estiver estudando neurologia, neurociência, e se isso ajudar alguém em alguma coisa, ou mesmo se eu estiver estudando, por exemplo, uma coisa que eu aprendo e estudo, são sobre os esportes em geral. Ultimamente, bastante sobre tática de futebol e sobre técnica e tática de tênis de mesa. E eu estudo isso e aprendo isso para poder ensinar os meus filhos, já que eles gostam de esporte, e a gente aqui nos Estados Unidos tem a oportunidade de praticar, e eles praticando esporte, eles podem também, com o esporte, conseguir bolsas para estudar numa universidade. Considerando que, a princípio, eu não sei se um dia eu terei condições de pagar a universidade para meus filhos aqui, eu penso em formas que eles poderiam entrar numa universidade e conseguir uma bolsa. Então, eu tenho estudado esportes e aprendido um pouco, e aprendido outras coisas também, para poder ajudar os meus filhos no futuro deles, né? Então pode ser que tenha coisa que eu compartilhe aqui que não necessariamente vai ter a ver com teologia, ou com TDAH, ou com neurodivergência. Vão ser assuntos variados. Mas às vezes aqui
você acha na playlist algo que te interesse. Beleza? Um abraço para todos e muito obrigado por assistir até aqui. E se assistiu até aqui, curte, se inscreva e acione o sininho lá para receber as notificações. Um abraço aqui do Transtornado.